Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de vocês, da minha alegria de ter passado esses dias com a Sangha. Agora já são vários dias, né? E agradecer também a acolhida aqui do Shadugompa Pediaoling, especialmente também ao Raul e a Adriana por filmarem e transformarem esse encontro num encontro que vai reverberar, assim, vai poder ser útil em outros momentos. Então, nosso tema hoje é Educação e Budismo. É um tema desafiador, que nós percebemos é que, de fato, nos tempos de hoje, depois, especialmente da chegada de Sua Santidade Dalai Lama ao Ocidente, os grandes mestres tibetanos também, nós estamos encontrando esse momento especial onde o budismo está sendo desafiado através de várias disciplinas, de várias ações e enfoques que são desenvolvidos no Ocidente, e não havia ainda esse encontro. Sua Santidade Dalai Lama, nos tempos que estava no Tibete, quando ele fala sobre a vida dele, ele vai lembrar do encontro com relógios, com automóveis, projetores de cinema, coisas assim, né? Mas posteriormente, quando ele vem para o Ocidente, ele encontra uma cultura estabelecida, baseada na ciência e na técnica. Então, de fato, esse diálogo do budismo com a ciência e com a técnica é algo muito extraordinário, muito importante. E, naturalmente, além desses temas, nós temos tudo que vem ao redor, como, por exemplo, um dos temas é justamente a educação. Aqui, por esses dias, a gente abordou a questão da organização social, da auto-organização, dentro da perspectiva budista, e também os temas de ecologia e sociedades. Então, hoje eu vou abordar esse tema da educação, mas naturalmente nós não temos praticamente de onde copiar isso. Isso é um desafio que está diante de nós. Quando nós vamos examinar esse tema da educação, eu tenho aprendido a utilizar a base dos 12 elos da originação interdependente para tratar de todos esses temas de diálogo. Por uma razão simples. Quando nós estudamos a roda da vida e os 12 elos, nós terminamos por encontrar todas as bases conceituais e todos os paradigmas e pressupostos que estabilizam a sociedade ocidental, ou que propiciam os fundamentos para o desenvolvimento dos vários elementos. Assim, nós vamos encontrar, por exemplo, os 12 elos da originação interdependente como a base toda do Sansara, e esse é um ensinamento tradicional do budismo. Então, nós estudamos a roda da vida, e dentro da roda da vida nós vamos encontrar o aro externo da roda da vida, com 12 secções, e essas 12 secções são 12 formas, nós podemos dizer assim, 12 formas de pensamento herético, 12 formas equivocadas de agir com a mente, e junto com a ação da mente, a ação de energia, a ação de corpo. São 12 formas de produzir a experiência da realidade de modo equivocado e que conduz inevitavelmente ao que nós chamamos de experiência cíclica. Experiência cíclica como algo que não produz nenhum resultado. Nós vencemos e perdemos, não vamos a lugar nenhum. Então estamos todos imersos dentro disso. E no budismo nós entendemos como que isso se organiza, e
e como que nós podemos sair dessa perspectiva. Então, nessa análise da roda da vida, nós vamos entender que essa disposição da roda da vida não é uma realidade externa, é uma forma de nós olharmos para o mundo e construirmos a nossa experiência de mundo. Isso é a roda da vida. A roda da vida não é algo fixo, externo, ainda que a gente tenha como parte do nosso engano a sensação de que as coisas são feitas por paredes, por prédios, por ruas, fios, objetos, pessoas. Então, no budismo nós vamos entender que as coisas são feitas através de um modo pelo qual nós olhamos para tudo. E que há outras formas de olhar a realidade e aproveitar a nossa experiência de forma mais ampla. Então, o budismo como um todo, ele desenvolve uma perspectiva positiva, uma perspectiva otimista, uma perspectiva na qual as situações são possíveis de serem resolvidas. Naturalmente, nós temos desafios muito amplos. Talvez o budismo, pela primeira vez, se defronte com muitos desses temas, como eu explicava para vocês, mas entre esses temas nós vamos encontrar o aspecto coletivo. A gente vai ver o budismo tradicionalmente lidando com pessoas, ajudando pessoas a ultrapassar seus obstáculos. Aqui nós estamos nos confrontando com problemas coletivos, com abordagens coletivas também. Por exemplo, o tema da educação, ele ainda que seja um tema que vai enfocar pessoa por pessoa, ele é um tema coletivo também, porque nós coletivamente geramos todos os processos de educação, e aqui no Ocidente há esse processo de educação leiga, onde nós temos uma motivação de ajudar as pessoas a se capacitarem em alguma coisa na relação com o mundo, né? Essencialmente, nós aspiramos que as pessoas possam viver melhor, se capacitar melhor para viver em meio ao mundo. Daí o sistema de educação surgir. As escolas leigas, na perspectiva tibetana, são coisas recentes. As escolas sempre foram escolas monásticas, escolas religiosas dentro do Tibete. Então, recentemente, quando os tibetanos chegam na Índia, então os colégios leigos começam a surgir. Sua Santidade Dalai Lama dá uma ênfase para isso. Ele acha importante esse trabalho da educação leiga. E os colégios monásticos, eles ensinam para a compreensão do próprio budismo, a compreensão da mente, para a liberação diretamente, mas não propriamente para as pessoas se capacitarem uma compreensão acadêmica do mundo ou desenvolverem uma abordagem sobre geografia, história, matemática, português. Não há essa abordagem. A biologia, esses são temas muito novos. Os monges, até hoje, se eles entrarem dentro de um processo convencional, eles não vão ter essas disciplinas. Então, na verdade, a Sua Santidade Dalai Lama, ele vê a necessidade de essas disciplinas serem introduzidas no currículo dos monges e que eles abram a sua visão também para a formação tradicional que é dada no Ocidente. E esse é um ponto bem delicado, assim. No ano de 2002, esse programa internacional que chama Dharma Meets Science me convidou e eu tive na Índia por 2 meses e meio dando aulas de física para os monges que estavam concluindo a formação de Geshas. Então eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos alunos que eram os que estavam se formando como Geshas. Então esse programa, ele tem o respaldo de Sua Santidade Dalai Lama e tem por objetivo justamente oferecer um pouco da visão acadêmica do Ocidente para os monges, né? E eu pude perceber como mesmo os Geshas, assim, meus alunos, né? Eu estava passava o questionário todos os dias, então dava matéria nova e cobrava deles também
os trabalhos assim, correspondentes. A gente conversava constantemente. E eu pude perceber, só para vocês terem uma ideia assim, de como essa formação tradicional se afasta das nossas formas de olhar as coisas. Eu lembro que um dos alunos, depois de várias coisas que eu tinha dado, assim, de muitos dias já de ensinamentos, ele veio com uma preciosidade que era assim. Ele dizia, os cientistas já desenvolveram muitas diferentes ideias e teorias. Então pode ser que as teorias vigentes nesse momento também no futuro sejam abandonadas e os cientistas entendam, não venham a descobrir que de fato o universo ele é formado pelo Monte Meru ao centro, os 4 continentes ao redor e um grande oceano. Então, os Geshes, século XXI, eles também não têm nenhuma noção de bactérias, vírus ou qualquer coisa assim. Na verdade, nesse período eu adoeci. Então, enquanto eu estava lá, aí teve um dia que eu precisei tomar soro. Eu estava muito desidratado. Aí eu pedi para o médico ocidental, que era um americano, ele me levou até a enfermaria, aí tinha um enfermeiro tibetano. O enfermeiro, aí quando ele foi colocar a ponta para inserir na veia, né, ele tirou uma agulha nova, naturalmente, né, tirou da cápsula, ele deu uma limpada na agulha assim. Aí eu pensei, bom, tudo bem. Que eu vou visualizar a agulha como o punhal de Guru Rinpoche, eu acho que lá que venha para o bem, assim. De fato, eu não tive nenhum efeito colateral, né? Nada, assim, me dei bem com aquelas bactérias, assim. Mas, então essa noção de bactéria é sutil, muito sutil. Mas, então esse, por um lado, assim, a educação ocidental, ela realmente vai se beneficiar da incorporação de vários aspectos relativos à natureza da mente que é desenvolvido na educação budista. Agora, por outro lado, a educação budista, ela também vai se beneficiar de tudo aquilo que a humanidade pensou e foi organizado, né, que nós temos nos nossos sistemas. Então a gente não pode dizer assim, a educação budista é alguma coisa tradicional. A gente não pode copiar também. Nós estamos desafiados a encontrar alguma coisa que aproveite bem de todos os lados. Então, se nós vamos tomar a abordagem budista, eu acredito que o melhor sistema de pensamento para desenvolver uma abordagem crítica da nossa educação hoje é nós tomarmos os 12 elos da originação interdependente. E eu vou explicar isso rapidamente. Então, aqui é como se fosse um primeiro bloco de uma análise crítica da nossa própria educação, na perspectiva budista. Então, em primeiro lugar, nós temos o primeiro dos 12 elos. O primeiro dos 12 elos é a ignorância. Então, a ignorância significa, essencialmente, nós gerarmos, através da delusão, uma experiência de mundo, acreditarmos nessa experiência de mundo como ela está sendo gerada e nos movermos cegamente dentro dessa experiência de mundo como se fosse a única forma de olhar as coisas. Isso faz com que a gente gere mundos fechados, que têm dificuldade de dialogar com as outras pessoas e os outros mundos. Assim, no budismo, seria essencial nós ultrapassarmos esse foco ou essa simplificação de nós acreditarmos diretamente no mundo que brota aos nossos olhos, como se fosse um mundo separado desses próprios olhos e dos seus pressupostos. Então, na perspectiva budista, todos nós vivemos dentro de lokas, ou seja, mundos específicos, com dificuldade de entender os outros mundos, dificuldade de transitar
para os outros mundos. Vamos dizer assim, ainda que a gente, fazendo um esforço, um corintiano consiga entender um palmeirense, né? Ou, me ajuda aqui, Felipe, um flamenguista poderia entender um vascaíno, né? Poderia entender assim. Muito difícil seria um vascaíno segurar a bandeira do Flamengo, alguma coisa assim, né? Ou um palmeirense segurar a bandeira do Corinthians e lutar contra o rebaixamento do Corinthians. Isso seria muito difícil. Ou, por exemplo, os colorados, com a sua pequenez de mente, pegar a bandeira gloriosa do Grêmio, alguma coisa assim. Isso seria muito difícil, né? Difícil. Então, isso já nos permite entender como que nós ficamos limitados. A gente pode até rir um pouco disso, né? Mas depois tem outras coisas. Lá no Rio Grande do Sul, recentemente, né, houve o movimento tradicionalista gaúcho, baixou uma norma muito séria que disse assim: gaúcho, algum homem pode desfilar em 20 de setembro vestido de prenda, né? A prenda são as mulheres, né? Então, o gaúcho nenhum pode se vestir de mulher, seria isso, assim, para desfilar no desfile farroupilha, né? Isso não fica bem. Então tem essas separações também, esse tipo de exagero, né? Onde a pessoa não pode cruzar de lado porque é patrulhada. Então, nós vemos esse ponto, ou seja, surgem locas, universos onde nós podemos nos localizar. Talvez os jovens também sejam exemplos disso, né? Eles eventualmente geram o sentido de uma tribo, de um grupo, e eles geram eventualmente até mesmo uma linguagem interna. E os outros não conseguem entender bem. Então isso significa um loca. Mesmo que a gente queira manter a nossa mente muito ampla, muito aberta, ainda assim nós estamos dentro de locas, dentro de universos específicos, que brotam através dos pressupostos culturais. Nós geramos uma noção de civilização, como se fosse algo muito amplo, mas na verdade nós temos uma escassa compreensão de outros povos e de outra forma de viver o mundo, assim. Mesmo aqui dentro do Brasil, que a gente tem como brasileiros as várias culturas nativas, culturas da floresta, nós temos muita dificuldade de entender como que é possível viver sem fralda plástica, sem geladeira, sem celular, sem telefone, sem automóvel, etc. Sem remédios, sem indústria química, sem, assim, uma infinidade de coisas banais que a gente usa, né? Sem escova de dentes, uma infinidade de coisas banais, sem lençóis, sem mosquiteiros, sem repelente para insetos. Como que é possível viver isso? Isso é como se fosse alguma coisa que é quase inacreditável para nós. Se nós fôssemos para um ambiente desses, nós teríamos realmente um risco de vida. Então, para nós é difícil compreender mundos humanos que pertencem ao nosso próprio país. Então, esse é o sentido de loca. Agora, junto com essa noção de loca, há a noção de alaya vijnana. A noção de alaya vijnana é mais ampla do que loca. Alaya vijnana é um conjunto de experiências humanas. Então, se alguém vai viver dentro de uma tribo, que é um lugar muito diferente da nossa cultura, a gente termina, ou pode ser introduzido àquela forma de viver. Nós podemos compreender. Então, na verdade, a nossa mente pode transitar de uma posição que nós entendemos como esse mundo aqui, para uma outra posição. Alguém pode nos mostrar. E aí nós terminamos vendo como que é possível viver de outro modo. Então a gente aprende. Então, Alaya Vijnana é como se fosse um grande depósito de impressões humanas, onde de modo geral os seres humanos ocupam ou são capazes de andar só por pequenos pedaços. Mas nós, em princípio, poderíamos ir em qualquer lugar. E os professores podem nos levar de um lado para o outro dentro disso. Agora, nós estamos fechados.
esse fechamento, ele é a própria ignorância, o sentido de ignorância. Então, o primeiro elo da originação interdependente é a ignorância, num sentido muito sutil. Depois, o segundo elo, ele diz respeito às nossas estruturas das marcas mentais, aquilo que nós eventualmente dizemos sobre nós mesmos. Vamos supor, se houvesse um astrólogo que fizesse o mapa de nascimento de vocês, ou de cada um de vocês, quando vocês fossem olhar o mapa, vocês teriam a tendência a acreditar, bom, eu sou Aquário, nascido de tal coisa, com tal ascendente, então a minha característica seria essa, eu teria tais coisas. A gente começa a dizer, sim, eu sou assim. Por quê? Porque quando nós olhamos isso, nós encontramos características que a gente pensa que são nossas. Então essas características que a gente pensa que são nossas são o segundo elo da originação interdependente. Nós não somos isso. Nós estamos manifestando essas características, mas todas elas são características construídas. E o budismo essencialmente vai nos ensinar a superar isso. Então nós temos uma crença em que nós somos essas marcas, olhamos para dentro de nós mesmos, acreditamos nisso. Então a nossa cultura, ela valoriza esse conjunto de características, valoriza que nós encontremos isso, ou se não encontramos ainda, que a gente enfim encontre, porque nós somos alguma coisa estabelecida desse modo. Já a perspectiva budista do que nós somos está ligada à compreensão de que nós somos a natureza livre para nos apresentarmos de diferentes modos. O aspecto experimental dessa afirmação é assim: ao longo das nossas vidas nós já fomos muitas coisas. Cada forma de nós nos apresentarmos, mais adiante a gente vê, bom, isso enfim era uma fraude, porque não era isso. Se eu fosse verdadeiramente isso, hoje não era uma outra coisa. Então a gente vê que essencialmente o que há em nós é uma liberdade de nós gerarmos formas de manifestação. Então esse é um ponto bem importante. As marcas mentais nós também entendemos. A pessoa pode dizer, no passado eu era depressivo, eu era raivoso, eu era isso, agora não sou mais. No passado eu era lento, eu era desinteressado, agora eu sou outra coisa. Então nós vemos as nossas marcas mudando. Então esses aspectos eles são muito importantes. Então o budismo vai falar de liberdade. Então em primeiro lugar, a ignorância. É o primeiro elo. O budismo se diz, nós não somos isso. Nós somos livres. Nós não precisamos nos fixar às várias imagens, várias visões de mundo. Segundo ponto, nós olhamos para nós mesmos e vemos essas características existentes. A gente vai dizer, eu também não sou isso. Isso é o meu trabalho, eu preciso superar isso. É assim. Aí vem a terceira marca, o terceiro elo. O terceiro elo, Vijnana. Então nós acreditamos que nós somos as identidades que brotam, aquilo que move a nossa energia. Nós acreditamos nisso. Uma forma de Vijnana seria assim: Vijnana flamenguista, Vijnana vascaíno, ou botafoguense. Então tem uma consciência daquilo. Aquilo tem uma forma de ser. Então isso são Vijnanas, consciências, formas de olhar as realidades. Então nós não somos isso também. Mais adiante, nós podemos ter a sensação de que nós somos o próprio corpo. Um pouco adiante, nós podemos dizer, eu sou aquilo que eu gosto. Então é quando nós começamos a manifestar a nossa existência a partir dos Vedanas. Então nós dizemos, eu gosto disso, não gosto daquilo. Esse é um ponto muito importante que nos conduz a nós elegermos a economia como se fosse um eixo de todo o nosso movimento. Por exemplo, o fato de nós considerarmos que nós gostamos de algumas coisas e rejeitamos outras, nos faz
aspirar domínio, de tal modo que a gente possa manipular as coisas ao nosso redor e gerar aquilo que a gente gosta e escapar do que não gosta. Essa aspiração de domínio ou poder, ela é representada pela própria economia. Então a economia ou a moeda, os recursos, eles são tais que nos possibilitam esse tipo de meio hábil de nós podermos manipular as realidades ao nosso redor. Então nós terminamos hoje dominados pelas sensações dos Vedanas, gostar ou não gostar, e através disso nós buscamos os meios. Essa perspectiva, ela tem uma direta relação com o processo de educação. Então, hoje o processo de educação, como todas as outras áreas da nossa vida contemporânea, ela está regida pela economia. Então o processo de educação, ele deveria culminar na nossa habilidade de entrar no mundo econômico, de nós nos movimentarmos no mundo econômico. A inserção econômica é como se fosse o ponto crucial. Pouco mais adiante, nós vamos desenvolver a sensação de que nós somos o que nós somos devido às experiências que nós já tivemos. Nós já tivemos várias experiências de um certo tipo ou de outro. Isso cria uma base que nos permite definir o que nós somos, enquanto nós dizemos, eu sou aquele que sabe fazer tais coisas. Aí nós já estamos no 9º elo, onde nós nos caracterizamos pela forma pela qual nós conseguimos nos mover no mundo e gerar as nossas vitórias, a partir dos nossos desejos e apegos, que brotam a partir do que nós gostamos ou não gostamos. Então, com isso, nós olhamos para trás e vemos o que nós sabemos fazer, as vitórias que nós já tivemos, e a gente termina dizendo, eu sou tal coisa. Um caso típico é alguém que faz um curso longo. Nesse curso a pessoa desenvolve vários métodos, várias formas de ação. No final ela diz, eu sou um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um dentista, etc. A pessoa vai dizer, eu sou isso porque eu aprendi a fazer essas coisas. Então, na verdade a gente não sabe bem quem é, mas a gente termina se caracterizando por aquilo que a gente aprendeu a fazer. Esse é o 10º elo. Aí quando o 10º elo se estabelece, nós surgimos no 11º, ou seja, passamos, enfim, a viver como advogados, médicos, engenheiros, dentistas, professores, psicólogos, etc. Então a gente gera experiências, surge daquele modo, isso é o 10º elo, aí no 11º elo a gente vive a partir da identidade que a gente gerou. O 12º elo é assim, não importa o que nós fazemos, como que nós nos construímos, inevitavelmente a cessação disso virá. Como isso é artificial, a cessação disso vem. Assim nós temos várias mortes durante a vida. Ou seja, várias vezes a gente foi alguma coisa e deixou de ser, para ser uma outra coisa. Então nós temos o que se chama ciclos de mortes e renascimentos como a nossa experiência básica. Então aqui eu conto, em breves palavras, a visão budista do que é o conjunto das nossas possibilidades dentro do mundo condicionado da roda da vida, que de modo geral é só o que nós conseguimos ver. Então isso é muito importante, tanto quanto diagnóstico, como uma abordagem crítica ao próprio processo de educação. Então a gente vai pensar assim, começando no 12º elo. O processo de educação não nos ajuda a superar a morte, porque realmente nós acreditamos que nós nascemos e morremos. Já a visão budista, ela vai nos ajudar a compreender aquilo que não nasce e não morre. Esse é um ponto crucial. Todo treinamento budista, nós entendemos isso. Então a gente já vê que o processo de educação, ele assume como básico que nós nascemos, vivemos por um tempo e morremos. É isso, essencialmente isso. Já na perspectiva budista, se a gente viver simplesmente para operar o ciclo de mortes e renascimentos, para girar dentro disso, seria um grande desperdício.
Quando nós olhamos, por exemplo, 11º elo, o surgimento das nossas identidades construídas e sua ação no mundo, enquanto identidades construídas, como médicos, engenheiros, etc., profissionais variados, ou pais de família, ou seja o que for, qualquer identidade construída, quando nós olhamos isso, nós vamos dizer, esse é o engano. Se nós nos fixarmos nisso, nós perdemos a vida inteira. Nós podemos usar isso como um meio de manifestação no mundo, mas se nós tomarmos isso como a única forma de expressão, perda de tempo. Logo, se nós estamos trabalhando num sistema de educação convencional, o sistema de educação convencional vai nos ajudar a nós nos inserirmos no mundo de modo convencional. E é perfeitamente natural que a gente tenha muitas frustrações disso. Eu tenho uma filha agora de 14 anos, mas eu tenho 4 filhos, mas eu não vou contar toda a minha vida aqui, vou contar só esse aspecto. Tenho uma filha de 14 anos que, nesse momento, eu olho para ela assim, né, um pouco comovido, um pouco como eu olho para a Vitória, assim. Como eu olho para a Carlinha também, assim, né? A Carlinha já está um pouquinho mais adiante. Mas, por exemplo, eu vejo ela olhando para frente, ela sempre teve vitórias até aqui. Mas é como se agora o universo todo cobrasse dela um engajamento no mundo que eu não sei se ela está muito disposta a fazer. Só que o mundo inteiro cobra dela esse engajamento. Ele cobra, e a gente precisa agora uma habilidade filosófica para poder escapar disso. Porque a gente precisa quase do Wittgenstein. Precisa para a Sofia estudar o Wittgenstein. Ou seja, o mundo que nós estamos olhando, ele está ligado às categorias de pensamento que nós tomamos por base, mas não nos damos conta. Então Wittgenstein vai dizer, o mundo é tudo que é o caso, aquilo que nos salta aos olhos. Mas o que nos salta aos olhos? O que nos salta aos olhos depende dos espaços de possibilidades que nós estamos operando. Nós temos espaços abstratos, povoados de elementos, que são os elementos que nós podemos ver dentro da nossa visão limitada de realidade. Então, vem o universo, vem a nossa cultura e implanta em nós esses espaços com as possibilidades que estão ali previstas. Mas é muito comum os jovens olharem isso e não se interessarem pelo que é oferecido. Aí, eventualmente, os jovens pensam, eu estou errado, eu estou com algum problema. Porque, afinal, esse é um mundo, mas nada disso está me agradando. Os pais também ficam um pouco aflitos, porque aquelas são as categorias dignas ou aceitáveis. Os próprios pais já tiveram problemas com isso, ou continuam tendo problemas. Mas eles mesmos não veem outra possibilidade de olhar, a não ser através dessas categorias, dessas formas de examinar a realidade, de pensar sobre a realidade. Então esse é um ponto bem delicado. Então aqui a gente entenderia assim, o processo de educação como um todo, ele vai nos encaminhar em direção a nós ocuparmos lugares dentro dessas estruturas. Assim, quando a pessoa faz vestibular, de modo geral, todo mundo que passa se alegra, né? Pelo menos por um tempo. Depois, a pessoa pode mudar de ideia. Assim. Ela gostou de ter passado, né? Mas depois, vamos supor que a pessoa está fazendo história, mas já não está mais com vontade de fazer história, está com vontade de fazer gastronomia, por exemplo. E assim, mas não há condições de migrar de uma coisa para outra. Então a pessoa passou em medicina na Federal, né, foi celebrada pelo quarteirão inteiro, na faixa. Assim, né, família. Aí passa 6 meses, a pessoa diz, papai, eu não sou para isso. Né? Eu encontrei o Robinho, ele faz teatro, eu vou fazer teatro. Então aquilo é arrasador, é terrível. Assim. Mas minha filha... Eu paguei os melhores colégios para você vai fazer teatro. Como? Então há essas coisas assim. Mas é sempre melhor quando aquilo ocorre nos primeiros 6 meses. Né? Eu conheço
um médico que foi até o fim do curso de medicina, depois fez especialização em neuro, fez não sei mais quantos anos. Depois pensou, acho que não é bem isso que eu queria. Esse é o perigo, assim, né? Então é natural esse tipo de movimento. Mas sempre que a gente encontra essas transições, a gente pensa, eu estou em crise. Mas não é que a gente esteja em crise. As identidades é que elas não permitem que a gente consiga se mover no mundo de uma forma satisfatória. Nós não fomos feitos para ficar enclausurados em caixas, encaixotados em alguma coisa. Nossa natureza é livre. Outro dia eu estava vendo uma mãe refletindo, né, dizendo, eu acho muito cedo que agora os jovens, enfim, de 16, 17 anos, têm que começar a pensar sobre o que eles vão querer ser para o resto da vida. Essa é uma perspectiva interessante, né? Mas eu cá com o meu mala, com meus botões até não tem muito, mas aqui tem mais contas do mala, né? Ficar pensando nas contas do mala, fico imaginando assim, a mãe é que pensa que é para toda a vida, né? Na verdade, tudo isso é regido pela impermanência, por Guru Rinpoche, por Maharaja, e as pessoas seguem um tempo para alguma coisa, depois migram para outras. Então a gente precisa ter um espaço para isso. A gente precisaria ter um espaço para entender que nós não somos essas identidades. Agora, a educação como um todo, de modo geral, ela nos leva a nos encaixotarmos em alguma coisa, imaginarmos que a gente não conseguiu uma boa prisão bem definida, né? É como se alguma coisa errada estivesse acontecendo. Por outro lado, alguns jovens, né, eles quando chegam nessa etapa, é parecido com essas descrições, assim, de quando o gado está no abatedouro, quando o da frente levou uma marretada na cabeça, às vezes ele para e tenta retornar. Então alguns jovens também, eles param, eles veem que alguém levou uma marretada na frente, eles param e tentam retornar, assim. Aquilo aparentemente não é mais possível, mas eles tentam, assim, tentam retornar. E dentro disso, alguns assumem a possibilidade de uma identidade como se fosse uma identidade antissocial, uma identidade de alguém que não está bem, alguém que tem que tomar algum remédio, mas eles não vão adiante. Eles não vão adiante. Adicionalmente a essas dificuldades, nós vamos entender que o número de espaços respeitáveis, ele é limitado. Então tem uma competição grave, tem uma grande competição. Nem todos estão dispostos a competir desse modo. Nem todos estão dispostos, ou mesmo competindo, vão alcançar os lugares respeitáveis. Então isso é algo muito sofrido dentro do Sansara, que vem dessas perspectivas limitadas, dessas possibilidades de grades. Então o sistema de educação, como um todo, ele está voltado a nos encaminhar para alguns desses lugares. Algumas pessoas, elas têm êxito, elas chegam a algum desses lugares e ficam por um bom tempo. Enquanto elas estão lá, elas pensam, eu sou vitorioso, eu posso não ser feliz, mas sou vitorioso. Não pode acontecer isso, né? A pessoa tem as vitórias, obteve todas as vitórias, mas alguma coisa profunda não está acontecendo. A pessoa sente uma dicotomia entre a sua vida enquanto alguém que trabalha e as aspirações, o que ela gostaria de fazer. Às vezes eu brinco, isso é a característica central da roda da vida, a experiência cíclica. Ou seja, nós buscamos alguma coisa, quando a gente obtém, esse aqui é o problema. Uma pessoa era um surfista feliz, até que conseguiu passar no concurso. Aí está trabalhando no Banco do Brasil. Agora está com a vida garantida, porém, fazer o quê? A pessoa, ao final dos primeiros 6 meses, se deu conta que a aposentadoria ainda faltavam 34 anos e 6 meses para se aposentar e voltar a ser surfista. Isso é uma situação grave, né? Então a pessoa ganha alguma coisa e perde outra, não sabe bem, e agora? Como fazer? Eu deveria estar feliz, não é verdade? Pois é.
E a própria dúvida de que quem sabe não está muito feliz, aquilo já é um pouco perturbador. Isso já encaminha ao psicólogo. Então, tudo isso vai resultando no psicólogo. Então, esse é um aspecto também interessante, porque eu lembro, na época que se falava muito dos russos, que todos aqueles que não gostavam do sistema soviético, enfim, eles eram encaminhados para psicólogos, psiquiatras, um caso extremo, para um retiro na Sibéria. Assim, passagem só de ida. Então a gente reclamava um pouco isso, achava que isso seria muito horrível, né? Mas nós estamos vivendo uma situação coletiva que explode como fenômenos individuais. Todos os fenômenos individuais vão terminar nos psicólogos, psiquiatras, e aquilo é tratado como uma inadequação de alguém. Porém, esse caráter geral vai produzindo esses problemas. E a pessoa termina ela mesma pensando, bom, eu não estou bem. Mas na medida que vai entrando esse tipo de cultura nas várias regiões, nós podíamos fazer uma análise estatística e ver o número de perturbações que acompanham a penetração desse conjunto de valores. Assim. É isso. E o sistema de educação perpetua isso. E assim nós vamos indo. O sistema de educação, por exemplo, vai naturalmente perpetuar ou tentar valorizar a economia. Nós vamos ser regidos pela economia. Mesmo boas escolas, elas terminam sucumbindo a essa noção da competitividade e da economia como eixo. Às vezes eu acho um pouco dramático também o trabalho, por exemplo, em periferia urbana, com as populações que estão marginalizadas pelo processo econômico. Esse processo de marginalização, ele vem como uma decorrência natural. O próprio Marx, ele tinha esse conceito bem claro, assim, de que o sistema capitalista ele não tem como absorver todas as pessoas. Então existe não só os excluídos, como aqueles que estão aguardando a necessidade do sistema expandir, ou quando o sistema se contrai, tem pessoas que ficam nesse processo, né? Ficam nessa marginalização. Então, quando nós olhamos a periferia urbana, nós vamos encontrar muitas pessoas que não encontraram lugar. Eles têm um lugar biológico no mundo, mas não têm um lugar no mundo abstrato que rege a economia, rege a nossa sociedade. Todos nós temos lugares, caixinhas, espaços. Custa caro, por exemplo, cada pessoa ocupar o seu lugar. A pessoa tem que pagar um bom valor para se manter dentro do Rio de Janeiro, dentro de São Paulo. Quanto é que custa se manter parado dentro de uma cidade grande? Isso custa muito caro. Para nós podermos viver dentro desses lugares, nós precisamos ocupar um espaço respeitável para poder sustentar aquilo. Então há um número finito de lugares. Não é como o espaço abstrato. Esse é um espaço delimitado. Um número finito de caixas. As pessoas têm que ocupar aquilo. Elas disputam aqueles lugares. Então é natural que haja um conjunto grande de pessoas alijadas disso. Essas pessoas tiveram nascimento humano, as mães olharam por eles foram aumentados, cuidados, bem ou mal, tiveram nascimento biológico, tiveram nascimento de grupo pequeno enquanto crianças, eles jogaram futebol, brincaram, andaram, eles têm uma socialização local, mas muitos deles não participam do processo econômico ou não ocupam lugares relevantes dentro das possibilidades. Então eles estão marginalizados. Assim surge um esforço de educação, um esforço das ONGs também, de fazer com que, pelo menos algumas dessas pessoas, elas se conectem ao processo econômico. Como se aquilo fosse, então, a recuperação, a possibilidade da pessoa se reinserir socialmente e andar. Eu acho isso louvável, porém eu considero que isso é menor, porque isso é reintroduzir na mente daquela pessoa o ideal econômico, como se a pessoa precisasse realmente, para ser uma pessoa, o valor econômico, né? A identidade econômica, a inserção econômica. Assim, o sistema de educação, ele não só estabelece isso, mas todos aqueles que estão marginalizados, eventualmente,
vão ser ensinados que a única alternativa realmente é retornar ou se inserir de algum modo dentro do processo econômico. Então, nesse ponto, eu considero que nós já olhamos criticamente essa situação, assim, já vou dizer, das escolas como um todo, num sentido em que elas aceitam esse conjunto de referenciais. Elas estão operando com os 12 elos, conduzindo as pessoas para uma inserção econômica formal no mundo, como se fosse a última alternativa, a única alternativa. E eu estou usando aqui uma base teórica que é os 12 elos da originação interdependente. Agora eu vou fazer uma migração de argumento. Vou ver como que nós poderíamos estabelecer isso em outra base. E que outra base seria isso? Então eu vou introduzir, agora não uma base analítica, mas uma base budista de raciocínio, para nós vermos como que deveria uma sociedade se estabelecer. Porque esse é o tema da educação. A educação está ligada a nós ajudarmos as pessoas a surgirem no mundo de uma forma favorável. Então é inevitável que a noção da educação está ligada à noção de sociedade também. E à noção de ser humano, inevitavelmente. Então que contribuição poderia vir daí, ou do budismo, para isso? Depois nós precisaríamos ver quais os meios hábeis que nós poderíamos utilizar para implementar esse quadro. Eu já digo para vocês, já adiantando aqui, né, que lá no Caminho do Meio nós estamos tentando implantar uma escola agora a partir de março, já tem datas, e já tem alguns alunos. A gente pretende começar esse processo de educação como uma escola regularmente estabelecida, né, mas tomando por base a perspectiva budista. A gente pretende fazer isso. Então, enquanto eu falo para vocês, na verdade, vocês vão ver que isso já tem um sabor de reflexões que nós estamos estabelecendo, né? Mas, em primeiro lugar, eu vou tomar esse tema, ainda dentro de uma abordagem teórica, mas numa outra perspectiva. Eu vou usar o tema desde a perspectiva de Sua Santidade Dalai Lama, quando ele fala de responsabilidade universal. Então, eu acredito que esse seria o tema básico da escola, responsabilidade universal. Ou seja, em vez de nós educarmos para a economia, nós educamos para a responsabilidade universal. Onde os vários temas de hoje, eles adquirem um outro viés, eles se posicionam diferentemente. Então a economia também vai encontrar uma outra posição, tudo vai encontrar uma outra posição a partir dessa noção de responsabilidade universal. Então a responsabilidade universal começa tomando por referencial um outro ponto. Outro ponto é assim: todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Isso é o elemento básico. Nós até poderíamos tomar isso como o elemento básico da própria roda da vida, o que é justo. Essa é uma abordagem de Chenrezig. Essa é uma abordagem do Bodhisattva Mahasattva, Chenrezig, ou do Buda da Compaixão, como algumas vezes é chamado também. Sua Santidade Dalai Lama, ele é uma emanação de Chenrezig. Então é natural que ele use essa abordagem. Então, essa abordagem começa no ponto onde estão os seres. Aonde que estão os seres hoje? Eles estão nesse ponto, eles querem a felicidade, querem ultrapassar o sofrimento. A gente podia pensar, eles querem vitórias, mas eles não querem vitórias. Eles querem as vitórias como meios de encontrar felicidade. Eles querem vitórias econômicas, sim, com certeza. Mas vitórias econômicas, na verdade, têm por base a aspiração da felicidade. Vocês vão perceber, aí começa a crítica de Sua Santidade Dalai Lama ao sistema atual. Ele diz, nesse momento, com o privilégio da economia e do domínio sobre as coisas,
As pessoas podem ter vitórias, mas elas esquecem a base da estrutura da felicidade. Nas minhas palavras, eu diria assim: a pessoa, ela entra num caminho econômico, ou num caminho social, um caminho de ação no mundo, para encontrar a felicidade. Mas, na verdade, ela começa a privilegiar tanto o caminho que o fim do caminho é esquecido. E a pessoa, ela se apega à estrutura do próprio caminho e esquece o ponto final. Ela termina, para chegar ao ponto final, ela precisa do caminho. Então ela esquece o ponto final e fica só com o caminho. Então, quando ela fica com o caminho, ela está obtendo vitórias. Outros não, outros têm derrotas. Também as vitórias são cíclicas. Hoje vitória, amanhã derrota. Elas não são permanentes. Então, quando nós obtemos essas vitórias, mesmo que as vitórias estejam presentes, não necessariamente há felicidade dentro disso. Então, Dalai Lama ele vai explicar: a felicidade depende da relação que nós estabelecemos ao nosso redor e não das nossas vitórias. Por exemplo, se nós estabelecemos uma relação apropriada conosco mesmo, isso é uma boa coisa. Mas vocês vejam, se nós estamos buscando vitórias, talvez a gente não estabeleça uma relação adequada conosco mesmo. É natural as pessoas se estressarem, trabalharem demais, arriscarem sua saúde. Vocês vejam esse fenômeno dos motoboys, né? Vitórias assim por dentro do trânsito. Mas eu acho que não tem ninguém que já não tenha visto uns 2 ou 3 motoboys caídos no meio do caminho, assim, né? Os acidentes que eles sofrem, né? A poluição constante. A pessoa se arrisca desnecessariamente. Mas se vocês olharem para eles estão polarizados, assim, estão magnetizados. Mas não há felicidade propriamente ali dentro. Mesmo que eles compram o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, não há felicidade. É um pouco de ou seres famintos ou semideuses. Um pouco de agressão ali dentro. Se não há, por exemplo, compaixão e amor pelas outras pessoas, também a nossa vida ela fica muito infeliz. Então esse é o diagnóstico de Sua Santidade Dalai Lama, que ele fala assim de forma muito suave, muito tranquila, muito despretensiosa. Ele vai dizer: não importa as suas vitórias, não importa o seu poder, se você não tiver uma relação de afeto com as pessoas e consigo mesmo, a sua vida vai parecer miserável e sem sentido. É simples. Então aí nós começamos a entender que esse elemento é um elemento crucial. Como que nós estabelecemos as relações? Aí vocês olham a própria forma budista de encarar as questões de saúde. Primeira recomendação, se você está doente ou está mais ou menos assim, é assim: você veja como é que você estabelece relações com você, com as pessoas que você convive, com as autoridades ao redor, com a natureza. Como é que você estabelece essas relações? Por quê? Porque quando nós olhamos para as coisas ao redor, ao olharmos aquilo que surge diante de nós, que é construído pelas nossas próprias estruturas, se reflete dentro de nós na forma da nossa energia. Se nós nos relacionamos de forma aflitiva e agressiva com os outros, nós vamos ter adrenalinas dentro de nós, com certeza. Se nós nos relacionamos de forma afetuosa e benigna, positiva com os outros, nós temos endorfinas. Nós vamos nos sentir felizes. E assim funciona o nosso próprio corpo. Então a questão da felicidade ela é crucial. E para nós estabelecermos essas condições de felicidade, nós precisamos estabelecer relações positivas ao nosso redor. Então Sua Santidade Dalai Lama vai introduzir a partir disso a noção de responsabilidade universal. Essa é uma expressão muito importante. Ainda assim, a noção de responsabilidade parece que há um peso sobre nós, mas não é nesse sentido. É no sentido, seria assim, a inseparatividade universal, que ele vai chamar como
responsabilidade. É assim, agora já está operando isso. Se nós olharmos de forma benigna, de forma apropriada aos outros seres, se nós olharmos de forma apropriada aos outros seres, e positiva, nós vamos até mesmo viver mais. Nós vamos gerar com isso felicidade. Agora, não importa quantas vitórias a gente tenha, se nós não tratarmos de forma adequada uns aos outros, nós vamos ter problemas. Então, a partir disso surge também a compreensão da moralidade budista, ou seja, se eu me comportar de forma adequada, eu produzo felicidade para mim e para os outros. Se eu me comportar de forma inadequada, inevitavelmente eu vou produzir problemas para mim e para os outros. Produzindo problemas para os outros, eu naturalmente vou ter problemas reflexos ainda. O que é mais óbvio agora é justamente a questão da ansiedade que se espalha, da depressão, das doenças psiquiátricas, da agitação. Hoje mesmo as crianças estão sendo medicadas, o que é assim, quase um escândalo. E nós estamos nos defrontando com a destruição ambiental e com a questão da sustentabilidade. Então, naturalmente, se nós estabelecemos relações que não são apropriadas nas várias direções, é natural que a gente tenha todos esses tipos de problemas. Perfeitamente natural. Então, a base de alguma coisa positiva que a gente venha fazer já está encaminhada. Seria assim: nós precisamos desenvolver uma relação apropriada conosco, com os outros, com a natureza, desenvolver uma consciência social, trabalhar com as inteligências protetoras. Por exemplo, nós temos eletricidade aqui porque tem alguém trabalhando. Então tem muitas inteligências protetoras cuidando de nós. A gente deveria olhar de forma apropriada, se apropriar também dos mecanismos de colaborar com isso e ajudar esses aspectos positivos, né, que é o sentido, enfim, de civilização. E estabelecendo relações positivas nessas várias áreas, internamente nós vamos nos sentir bem, a nossa saúde vai melhorar e nós vamos provavelmente também durar mais tempo e vamos trazer felicidade aos outros onde nós andarmos. Logo, o ponto central da educação é a responsabilidade universal. Esse é o ponto. Então, agora, se nós pretendemos usar a abordagem desse modo, né, talvez a gente, em primeiro lugar, a gente pudesse pensar como é que funciona a escola hoje. Como que a escola toca esses temas? Eu também acho quase escandaloso que a escola não toca esses temas. Ela vai tocar esses temas enquanto conhecimento, uma ou outra coisa. Mas, por exemplo, a responsabilidade universal ela não é ensinada. Nós não aprendemos a nos relacionar melhor conosco, melhor com as outras pessoas, melhor com as autoridades, melhor com o ambiente. A gente não aprende. A gente aprende sobre ecologia, como é que se destrói, como é que as plantas existem, como é que aquelas coisas funcionam. Mas é um ensinamento que não nos ensina como que nós podemos fazer alguma coisa, como que a gente pode atuar de algum modo positivo. E depois, com respeito à felicidade, assim, ainda é surpreendente. Por quê? Porque da infância à pós-graduação, a gente nunca encontra uma disciplina do tipo Introdução à Felicidade, ou Seminários Avançados em Felicidade, ou alguma coisa assim. Então nós não aprendemos isso, não aprendemos sobre isso. Isso é considerado alguma coisa que a gente vai aprender sozinho. Eu, por exemplo, eu estudei física, fiz a universidade, pós-graduação, etc. Nunca ninguém me ensinou a dar aula. Não tive uma disciplina de didática, ou qualquer coisa assim. Nunca veio um outro professor e disse: olha, para dar melhores aulas, faça assim. Eu acho isso escandaloso, porque eu fui professor da universidade por muitos anos, 25 anos. Eu não tive formação nisso. É parecido com o que acontece conosco. Nós entramos no mundo, nossa função está ligada à responsabilidade universal e felicidade, mas nós não somos introduzidos a isso, simplesmente. Temos muitas dificuldades. Em relação às culturas tradicionais,
nós realmente complicamos bastante. Porque os jovens, eles são empurrados para as coisas despreparados, né? As coisas mais importantes, a vida afetiva deles, eles vão aprender de uma forma muito esquisita, muito realmente desprotegidos. As culturas tradicionais todas têm ritos de passagem nas várias idades e introduzem as pessoas as coisas de uma forma apropriada. Nós temos dificuldade de falar sobre as coisas mais importantes. Nós geramos um comportamento, eu aqui me arrisco a usar essa palavra, um comportamento esquizofrênico, como se a gente fosse alguma coisa teórica e negasse coisas essenciais assim, da nossa existência. Então, como um todo, a sociedade tem dificuldade de falar sobre as coisas e de resolver muitas coisas. E assim, o sistema de educação, ele passa por essas dificuldades todas. Eu acho uma atividade muito desafiadora, a gente imaginar uma escola, né, dentro de bases diferentes e que possibilite a pessoa andar no mundo e ao mesmo tempo ser feliz e ao mesmo tempo entender, dialogar com a cultura, porque não é um caso de isolamento, e se equipar para ter um funcionamento adequado em meio ao mundo. Então, quando nós começamos a refletir, então agora passo para uma terceira parte, assim, como fazer isso de modo prático, como que a gente poderia encaminhar isso de uma maneira prática. Viciados pelo nosso sistema atual, a primeira reflexão é assim, qual seria o nosso currículo? Então, que matérias nós vamos dar? Felicidade 1, introdução à felicidade. É assim. Então, nós temos que dar matérias teóricas, né? Teoria geral da felicidade. Alguma coisa assim, teoria budista da felicidade. Então, a gente tem que pegar os livros, extrair lá do Tripitaka, tudo que o Buda citou, digitalizar tudo, o Tripitaka, é ótimo, dá busca pelo Google, procura felicidade, aí aparece uma listagem toda, tudo que o Buda falou sobre felicidade. É rápido. Bom, é como encaminhar a coisa, né? Então essa é a pergunta. Então a gente tem a noção, muitas vezes, que a gente tem que transformar isso numa teoria e ensinar os meninos e meninas. Então na nossa reflexão a gente começou por um ponto interessante, assim, a gente começou com essa noção de tema transversal. Então, em vez de transformar os temas principais em temas, em matéria a ser dada, nós transformamos isso em temas transversais da escola. Então essa é a nossa ideia. Essa noção, ela está ligada a essa noção também de conta e fio, onde nós temos as contas, que são a aparência do que nós estamos fazendo, nós temos o fio, que é enfim o que realmente importa. Então, vamos supor, nós estamos jogando futebol, mas o que importa não é o que está acontecendo na frente do jogo, mas alguma coisa que está acontecendo atrás, que é o fio. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Tokuda-san, ele diz, os pais explicam uma coisa para os filhos e fazem outra. De modo geral, os filhos não copiam o que os pais falam, mas copiam o que os pais fazem, né? E copiam rápido e fácil. Logo, a melhor maneira de nós ensinarmos alguma coisa é, como o Tokuda-san diz, pelas costas. E pela frente os pais são uns, pelas costas eles são outros. Então os filhos, eles já aprenderam a copiar as costas dos pais. Então o ponto central seria a gente entender, não importa bem o que a gente está fazendo, o que nós estamos ensinando, a questão é como que nós estamos nos comportando e como que nós estamos efetivamente nos manifestando. Esse é que é o ponto, porque é assim que nós vamos ensinar. Então os valores, eles vão passar pela forma de viver, forma de nós nos organizarmos e vivermos mais assim do que pelo que a gente for dizer. Agora vamos fazer uma redação sobre o amor. Vai funcionar mais ou menos assim, né? Vocês entenderam? Tem mais 5 minutos. É assim. Então nós temos um tipo de atitude e um tipo de fala.
Então é necessário a gente entender que o ponto central é esse. Logo, para nós, lá no caminho do meio, isso vira um tipo de desafio. Por quê? Porque nós precisaríamos que os professores que vão estar na escola, eles tenham os valores que a gente imagina que precisam ser falados. Porque eles vão precisar viver os valores e não falar sobre os valores. Eles precisam saber se comportar daquele modo e não falar sobre como que deve ser o comportamento. Uma situação grave. E assim, nesse momento nós estamos pensando que a escola, ela deve estar harmonizada também com a própria comunidade. Essa noção da escola e da comunidade, ela passa pela noção da paisagem. Então aqui no budismo nós estamos trabalhando com essa noção da paisagem, da mandala. Assim, nós vamos passar o que com as nossas costas para os meninos e meninas? Nós vamos passar a paisagem, ou seja, a visão de mundo, a nossa experiência de mundo. O aspecto sutil que os pais passam para os filhos está ligado a isso. Não tanto o que eles falam, mas o que eles veem como o próprio mundo. Então isso é transmitido silenciosamente. Assim, os professores imediatamente eles ganham um papel preponderante nisso, porque eles precisariam não apenas transmitir conhecimentos, mas eles precisam viver aquilo que eles estão transmitindo a nível sutil. Eles precisariam disso. Então é natural que os professores precisem de uma preparação e um apoio muito amplos. No mínimo eles deveriam meditar, deveriam ter todo um tipo de conexão com o mundo, já numa perspectiva que a gente imagina que os meninos e meninas deveriam chegar. Então essa escola que nós estamos pensando, aí ela começa a se ampliar. Se nós estamos preparando os meninos e meninas para viver no mundo, seria adequado que não só os professores interajam com eles, mas as várias pessoas que estão fazendo diferentes coisas dentro de uma perspectiva correta. Então assim, a comunidade do caminho do meio, ela começa a ganhar um papel, ela é como um todo de grande importância nessa escola que a gente vai fundar lá. Por quê? Porque, enfim, todos que estão fazendo alguma coisa lá dentro, eles são uma forma dos meninos e meninas estabelecerem sua conexão com o mundo, através daquelas coisas que são feitas, entendendo aquilo, participando de algum modo daquilo, eles vão viver diretamente essas várias coisas, já com a postura adequada. Então a gente sai da noção da escola como origem da informação e a gente entra na noção da escola como uma forma de introduzir a própria vida, a forma de viver. Aí nós vimos, por exemplo, que cada um que está fazendo alguma coisa lá tem, então, um papel dentro desse processo de educação. Nós estamos olhando as pessoas com diferentes idades. Aí nós imaginamos também fazer obrigado. A gente imaginou trabalhar com turmas multisseriais, com turmas de múltiplas idades. Por quê? Porque eles têm uma afinidade, eles não precisam ser todos iguais. Nós não somos todos iguais. E trabalhar com a interação dos jovens entre si. Então a gente está imaginando trabalhar desse modo. Agora, se a gente pensar em temas que estão por trás, que seria um fio, não conta, mas seria um fio. Então nós vamos encontrar naturalmente a estrutura dos ensinamentos budistas. Por exemplo, é natural que a gente vá ajudar os meninos e meninas a entender o que é compreender o outro no contexto dele. Isso não precisa ser uma teoria. Não precisa ser uma teoria.
Por exemplo, eu posso desenvolver uma teoria sobre isso, como eu estou falando para vocês agora. Mas a gente pode olhar, por exemplo, cachorros e gatos e ver o que eles estão precisando. No momento que a gente está desenvolvendo a capacidade de entender o outro ser no contexto dele, nós estamos desenvolvendo ativamente compaixão. Então, se nós olhamos, por exemplo, cachorros e gatos com esses olhos, isso já é a prática de compaixão. Se a gente começar a olhar as árvores, olhar os vários seres e ver o que eles estão precisando e desenvolver a alegria de colaborar positivamente com o outro ser, a gente não precisa nem usar o nome de compaixão, nem fazer nenhuma redação sobre compaixão. Não precisa nada disso. Nós estamos praticando diretamente esse tema. Isso é fácil, porque isso vem na interação. Se nós olharmos, por exemplo, a segunda das 4 qualidades incomensuráveis, amor, ela também vem dessa capacidade de nós olharmos os outros e vermos que qualidades eles têm. Quando nós estamos montando times de futebol, nós também olhamos que qualidades os outros têm. Então nós aprendemos a ver essas qualidades de vários modos. Vai depender do facilitador, do professor que está acompanhando eles, que também exerce isso, e dos outros que estão trabalhando, mostrar como que essas qualidades estão operando, ou ajudar que o outro entenda através desse modo. Então aqui nós já temos 2 das 4 qualidades. E nós precisamos da terceira. A terceira das 4 qualidades incomensuráveis é a alegria. Então alguém que faz alguma coisa pelo outro sente uma alegria. Então, se a gente consegue expor, oferecer essa experiência e depois gerar uma lucidez sobre isso, é altamente libertador. Por quê? Porque uma das características atuais é que aparentemente nós só temos alegria quando nós fazemos alguma coisa por nós. Se nós geramos um eixo de energia que ele é capaz de sentir alegria quando nós fazemos as coisas positivas, nós experimentamos isso, né? Isso é natural em nós. Nós fazemos coisas positivas e colhemos essa alegria, aquela pessoa já está emancipada da necessidade de se fixar num eu. Ela é capaz de operar com a sua identidade, mas de uma forma muito mais ampla, porque a sua condição de energia não depende apenas das vitórias pessoais que ela venha desempenhar. Isso é chamado sabedoria da cor amarela, sabedoria da igualdade. Essa é uma das sabedorias de um dos 5 Jnani Budas. Isso está presente em nós. Nós precisamos aflorar, permitir que isso venha de forma lúcida. Quando nós fazemos alguma coisa boa pelo outro, nos alegramos por ele, porque ele tem essa vantagem, porque isso é bom para ele. Nós nos alegramos. Também é necessário nós entendermos que quando nós fazemos coisas negativas para o outro, nós entristecemos. Nós ficamos preocupados. Então brota alegria. Aí surge também a postura de equanimidade, ou seja, uma natural posição benigna diante do mundo que vem dessa energia positiva que está ligada à felicidade. Por exemplo, se as crianças aprenderem as 4 qualidades incomensuráveis, é como se elas tivessem tomado a primeira vacina com respeito à depressão. Porque, ao que se sabe, não existe vacina para depressão por enquanto. Mas essa é uma vacina budista. Assim. E a pessoa que estiver trabalhando, tomou essas 4 doses, compaixão, amor, alegria e equanimidade, aí completou. Que a base da felicidade e do fluir da nossa energia, nós podemos olhar para as várias direções e a energia flui positiva, né? Quando nós estamos operando com os Vedanas, nós olhamos e filtramos, eu gosto ou não gosto. Quando nós dizemos eu não gosto, nós murchamos por dentro. Nós estamos sempre julgando, eu gosto ou não gosto, ou sou indiferente. Nós reagimos de modo natural, através dessas 3 opções. E isso eventualmente nos conduz a uma condição onde nós olhamos em volta e não gostamos. E olhamos em volta para onde que a gente poderia olhar que seria melhor e não encontramos nada. Aí nós deprimimos. Então a sabedoria da igualdade, ela pressupõe essa capacidade, esse fluxo de energia que nos leva à condição de uma autonomia da energia.
e nos retira essa fragilidade da depressão. Então são as 4 qualidades incomensuráveis. Isso é maravilhoso. Isso, de modo geral, eu ensino para os meus alunos o tempo todo. Mas não há nenhuma razão de que a pessoa precise ser adulta para aprender sobre isso. A pessoa pode ter qualquer idade. Quanto mais cedo, melhor, com certeza. Depois nós temos 6 paramitas. Eu já não digo assim, as 6 perfeições apenas, 6 qualidades, mas 6 paramitas. São 6 formas de caminho. Então, naturalmente nós vamos encontrar generosidade. Eu aqui vou descrever rapidamente: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. Energia constante, concentração, sabedoria. Eles podem trabalhar com isso, com certeza. É fácil introduzir através de vários tipos de experimentos e formas de contato com o mundo, desenvolver essas qualidades. Eu encontro muitas vezes nos meus alunos uma dificuldade de se defrontar com aquilo que eles não gostam, porque eles estão presos a gostar ou não gostar. Outros, a energia deles flutua. Eu não estou olhando para ninguém. A energia deles flutua. Significa o quê? Eles começam um tipo de prática, mas eles não conseguem manter aquilo. Não tem energia constante. É muito comum eles não terem paz também. Não importa a idade deles. Não tem paz. Não tem paz porque eu aqui também não quero olhar para ninguém especialmente assim, nem acusar ninguém. Nenhum de vocês tem esse problema, com certeza. Que é a questão da moralidade. Então, por exemplo, a quebra de moralidade é alguma coisa sutil no budismo. Então nós temos a moralidade na perspectiva do caminho do ouvinte, no caminho Mahayana, Sutrayana, e na perspectiva mais ampla. Então, naturalmente, na perspectiva mais ampla, a moralidade, a quebra da moralidade é a quebra da lucidez. No caminho do ouvinte, a quebra da moralidade é a quebra da obediência. No caminho Mahayana, a quebra da moralidade é nós fazermos, nós quebrarmos os 10 votos relacionados às ações virtuosas e não virtuosas. A gente teria que olhar desse modo. No entanto, a visão mais elevada de moralidade está ligada à quebra de lucidez. Lucidez enquanto nós estamos na ação. Então aí nós teríamos os 6 paramitas: generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. É natural que nós podemos ajudá-los a compreender isso. Agora vocês vejam, vocês imaginem uma criança que tem a capacidade de praticar compaixão, amor, alegria e equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Pá! Isso é maravilhoso. Pelo menos um pouquinho disso. Só que vocês já perceberam, todos vocês já foram crianças, se é que não são ainda. Então, todos já viram as intuições que vocês tinham quando eram pequenos. Com certeza. Hoje eu vejo as crianças, eles têm muitas qualidades inatas, assim. Mas nós não sabemos como encaminhar essas qualidades. A gente termina encaixotando eles, enfiando eles num buraquinho para eles puxarem uma alavanca e fazerem alguma coisa de forma mecânica. A gente diz: e seja feliz. Sim. Na verdade, essas qualidades inatas, elas têm uma visão muito mais ampla do que as visões, de modo geral, dos adultos. Porque os adultos já estão encaixotados. Então as crianças, elas vêm com o olho mais livre. Elas estão se reencaixotando, mas elas procuram alguma outra possibilidade antes, né? Se a gente aproveitar essa oportunidade, nós podemos ensinar essas qualidades de uma forma mais leve. Os adultos é que vão dizer: não é possível viver com compaixão, amor, alegria e equanimidade. Isso não é possível. Muito menos com generosidade. Como generosidade? Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria, e só depois que eu me aposentar. Alguma coisa assim. Ou não para os advogados, não para os engenheiros, não para os políticos, não para... Aí nós vamos dizer: bom, isso não é possível, isso é irreal. Mas as crianças acham real, acham que é possível. Depois,
muito importante é nós entendermos assim. Aqui tem itens e itens, né? Hoje eu não vou abordar todos. Nós temos a noção da mandala como método. Isso é muito, muito importante. Eu escrevi esse livro que chama Mandala do Lótus, justamente para introduzir esse tema, que é um tema razoavelmente complexo também. Mas seria assim, o objetivo da educação, ele não estaria ligado à repressão, nem tampouco à formação, a noção de formação. Ou seja, nós não precisamos formatar alguém, formar alguém artificialmente. O segredo de nós termos um comportamento naturalmente positivo, sem esforço e sem repressão e sem prisão, é a noção de mandala. Essa noção de mandala seria assim, quando a nossa visão de mundo ela é lúcida, a nossa mente opera dentro dessa lucidez. A nossa energia acompanha essa lucidez e as ações do corpo também. Apenas um exemplo da paisagem seria assim, quando alguém vai ao campo para ver o seu time, leva a sua bandeira, em princípio a pessoa não está forçada a nada, não é verdade? Ela leva a sua bandeira, vai torcer pelo seu time como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é isso? Ou seja, ela está dentro de uma paisagem do seu time. E aquele comportamento estranho, as mães acham aquilo meio estranho, os vizinhos acham meio estranho, né? A pessoa ir vestido, enrolado na bandeira, né? Tipo, Flamengo acima de tudo, né? E a pessoa vai assim, de manhã para o estádio, o jogo é às 4:30 da tarde, ou às 6:30, né? A pessoa pega o sol, escuta o radinho, né? Então assim, aquilo é um tipo de loucura, na visão do outro, né? Mas a pessoa vai feliz, assim, vai feliz. Então como que alguém é capaz daquele tipo de demência e ainda sentir felicidade e não ser reprimido e fazer esse tipo de coisa, né? Como é que é possível isso? Então esse é o segredo. Agora vamos tomar uma outra posição assim, mais positiva. A Cruz Vermelha, que entra nas guerras todas, né? Onde tem guerra está a Cruz Vermelha. Os médicos pela paz, nós vamos encontrando essas grandes organizações assim. O que leva eles a entrar num campo de batalha com a capacidade de não ter a aspiração de dar tiro contra uns nem contra outros? Eles entram lá, não estão ganhando, não são profissionais, são voluntários e vão resgatar os feridos e vão ajudar aquilo tudo a funcionar. Como é que é possível isso? Então, na verdade, ali nós temos pelo menos 3 paisagens. Ou nós temos 2 paisagens e uma mandala. Nós temos a paisagem de um exército, a paisagem do outro exército. O que cada um faz naturalmente é combater o outro como se fosse a coisa mais natural. Às vezes isso é tão natural que alguém que não queira combater é considerado uma aberração. Isso é cobrado das crianças, dos jovens, que eles peguem armas e lutem. Eles nem sabem como é que começou a luta, mas eles são cobrados e terminam virando soldados infantis, soldados meninos. Então, esse é o poder dessa paisagem, arrasta todos. Em alguns momentos é difícil falar de paz, porque a cultura não permite. A cultura, no sentido da paisagem dominante no país, não permite isso. Quando um país está em guerra, se a gente escreve paz na parede, pode ser preso. Com certeza. Agora, aí vem a mandala da Cruz Vermelha. Por que nós vamos chamar isso de mandala? Porque aquilo brota de uma deidade. Naturalmente, a Cruz Vermelha é emanada pelos Budas, com certeza. Pode ter outras explicações, mas a explicação budista é essa. Por quê? Porque aqueles seres, eles não estão ganhando para fazer aquilo, eles estão ali protegendo a vida dos outros, eles estão dando o testemunho de que a vida humana tem valor, de que as pessoas desconhecidas têm valor, elas precisam ser socorridas, de que a compaixão é mais elevada, superior às guerras e à agressão.
Mas isso não é forçado, eles não têm que repetir todo dia. As guerras são a desgraça, nós somos a compaixão, o ser humano acima disso, daquilo. Eles não têm que repetir isso todo dia. Aquilo pertence à visão deles. Assim, nós precisamos, por exemplo, os meninos e meninas, introduzir a mandala da realidade, a mandala elevada. Hoje todos nós estamos inoculados nas paisagens dos mundos da roda da vida. Então, dentro dessas paisagens, nós temos a dificuldade de pensar como que seria viver na mandala. Como que seria viver a partir da estrutura dos méritos, por exemplo, e não da economia. Como é que seria isso? Esse é um ponto crucial. Por exemplo, a gente podia pensar, os budistas enlouqueceram. O mundo real é o mundo da economia. Mas se vocês observarem, isso eu volta e meia digo assim nos locais dos empresários, o budismo é uma organização de 26 séculos. Eles ficam com uma cara meio assim, né? Vocês imaginem, não é fácil ter uma mesma organização se manter por 26 séculos. E ela não tem uma organização piramidal, não é uma organização piramidal, não tem algum banco por trás, não tem exércitos, nunca aspirou a dominar o mundo. No entanto, ela se mantém há 26 séculos. Agora, olha as organizações espertas, inteligentes, cheias de dinheiro, quanto tempo elas duram? Tem esse filme muito interessante que chama Corporação. Não sei se vocês viram. Isso eu acho que dá para fazer download na internet. Ele mostra como a fragilidade das grandes organizações. Então, quando nós olhamos esse aspecto, a gente vê que o budismo ele já foi alvejado assim, diretamente por várias guerras. Isso não é no passado, nos tempos recentes agora. Nós temos isso ainda ocorrendo. Por exemplo, a invasão e anexação tibetana pelos chineses, ela foi feita com uma frieza e uma capacidade de organização extraordinárias. Eles invadiram os templos, retiraram tudo que podia ser vendido, venderam no mercado internacional, saquearam. Tiraram os monges e monjas, tiraram tudo que havia dentro, depois forçaram as populações a irem lá, tirarem todos os tijolos, todas as telhas, todas as madeiras. Aí sobrou as paredes, com aquilo que não foi possível tirar das paredes, com as ruínas. Então isso foi feito na maioria dos templos, inclusive nas universidades monásticas. Todas as universidades monásticas principais passaram por isso. Tiveram grandes mestres, grandes professores, todos eles mortos. Agora, faz o quê? 50 anos. Então nós tivemos isso. Quando a gente fala assim nas invasões islâmicas da Índia, nós vamos ver coisas parecidas também. O final da Universidade de Nalanda foi isso. Nós vamos ver as invasões islâmicas no Afeganistão, que é a região de Ordian, onde nasceu o Guru Rinpoche. Nós vamos ver esse tipo de coisa. Só que lá ainda foi um pouco mais benigno, porque terminaram os islâmicos gerando o sufismo, com essa grande proximidade, ou seja, o Dzogchen sobrevive dentro do sufismo. Vocês vão ver isso. É a herança Dzogchen para os islâmicos. Isso é bonito de ver. Agora, a noção de mandala é o ponto crucial. Então o budismo se preserva porque ele mantém a mandala. A mandala é a capacidade de olhar de forma pura as coisas e não ficar preso à noção da roda da vida. E o budismo se mantém vivo por isso. Então quando a gente pensa as organizações que são pragmáticas, que vão usar então a roda da vida como base, elas são mais fortes. Elas não são mais fortes. Elas são frágeis.
os ensinamentos baseados nos valores, eles são mais elevados, de mais longa duração. Então a base do método é a mandala. Depois nós temos, inevitavelmente, a noção de dupla realidade. A noção de dupla realidade é descrita no Sutra do Diamante, que é assim: nós gerarmos a capacidade de operar nos vários mundos convencionais sem nunca perder o eixo da realidade absoluta. Então, quando o Buda descreve seu próprio olho, seu próprio olhar, ele descreve isso. Porque é muito incomum o que o Buda faz. O Buda vem ao mundo e ele é capaz de dar ensinamentos para os seres na linguagem dos seres. Ele se relaciona como se fosse um dos seres da roda da vida, mas ele mantém a visão pura atrás. Então isso é chamado dupla realidade. Isso em sânscrito é a mente chamada, a inteligência chamada de tatata. Em inglês, às vezes, isso é traduzido para satchinas. Satchinas ou tatata. Tatata. Isso é a compreensão da dupla realidade. Naquilo que está aparente, comum, assim como é, ao absoluto. Então, quando nós vemos a realidade aparente em si mesma, sem nenhuma alteração, sem nenhuma neutralização ou obstáculo, ela manifesta a natureza última. E se vê as duas. Quando nós vemos apenas a realidade convencional, nós ficamos presos às possibilidades dos mundos convencionais. Quando nós vemos a realidade última, a gente vê as possibilidades convencionais e vê as outras possibilidades. Então essa é a noção da dupla realidade, visão tatata. Por exemplo, a visão tatata, ela pode ser trabalhada em parte, pelo menos, com a noção de reciclagem. Nós podemos trabalhar com a noção de realidade, de atribuição das realidades e significação das coisas através da própria reciclagem. Por exemplo, nós olhamos alguma coisa descartada, quando nós olhamos para aquilo parece lixo. Mas nós podemos olhar com um olho que se separa da função que aquele objeto teve algum dia. Então nós reconhecemos a função que aquele objeto teve um dia, mas nós estamos livres disso. Isso não é uma coisa muito fácil. Aí nós ressignificamos aqueles objetos e produzimos outras coisas a partir daquilo. Então nós temos uma dupla visão. Nós vemos de um jeito e vemos de outro. Então isso pode começar a ser trabalhado também desse modo. Assim. Depois, há essas inteligências como a operação da mente livre de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente preconcebida, mente abstrata. Então vamos supor, isso não é uma coisa muito fácil, mas nós decidimos como que é a nossa dieta. Aí quando nossos olhos olham as coisas, o que brota dentro de nós? A gente vai num buffet, né? Aí nós somos capazes de pensar livre de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e as categorias convencionais ou não? Então, no mínimo que a gente entenda, eu tenho uma operação da mente livre disso, mas quando eu olho para isso, a minha mente ela fica condicionada a olhos, ouvidos, nariz, as várias coisas que sejam. Então, a noção de prisão e do exercício do karma, ele está ligado ao fato de que a nossa energia e o direcionamento da nossa mente hoje estão condicionados simplesmente
atrelados ao que brotar aos olhos, ouvidos, nariz, língua, teta e mente. Então nós podemos, desenvolvendo isso, já é uma coisa um pouco mais sofisticada, um pouco mais teórica, mas é um elemento de grande importância se nós pensamos em algum nível de autonomia. Depois nós aprendemos a localizar os karmas e os méritos e vemos como eles são referenciais na nossa ação no mundo e tentamos ultrapassar os karmas e seguir os méritos. Então aqui seria como que alguns eixos transversais. Não importa o que a gente vai fazer, é como se a gente tivesse isso no horizonte para nos deslocarmos no meio das várias coisas. Aí depois tem a parte de recursos, ou seja, meios hábeis que nós podemos utilizar para gerar as várias coisas. Depois nós temos o tema da linguagem, que linguagem nós podemos utilizar. Aí tem vários itens também listados como possibilidades. E quem pode trabalhar, quem pode ajudar nas escolas também, na escola também, quem pode participar. Então, quando nós vamos desenvolvendo essa noção da escola, a gente viu que a escola não é só para as crianças. Enfim, esse é um processo onde todos estão envolvidos. Todos nós somos alunos e professores nos movendo dentro disso. Eu acho que essa é uma imagem interessante, porque essa é uma escola que começa de modo formal, mas na verdade é uma escola que segue até a iluminação. Mas ela precisa abordar as questões de como que a gente vai andar no mundo, como que a gente vai se relacionar, como que vai casar, como vai namorar e vai aprender biologia, história, geografia, matemática, tudo isso. Dá para aprender tudo isso no meio, sem que haja uma separação do nosso trajeto verdadeiro, né, daquilo que nós vamos aprender. Então, de modo geral, a gente separa essa nossa vida verdadeira daquilo que nós estamos aprendendo, porque afinal existe um mundo real ao redor, nós precisamos nos atrelar na atividade econômica, precisamos de alguma coisa, então nós geramos uma dicotomia. Nós deixamos de lado o que nós somos verdadeiramente, o nosso trajeto, e passamos a crer que a gente precisa se instrumentalizar de um outro modo para poder viver no mundo que é considerado real. Assim. Agora, então para isso serve a escola comum, para nos instrumentalizar para o mundo que parece real. Aí o argumento todo budista, que eu estou resumindo nesse momento, é assim: isso que parece o mundo real, ele tem vida curta e não produz felicidade. Esse mundo real não produz nem permanência, nem estabilidade. Já o budismo opera com outros valores, ele tem 26 séculos, ele segue de forma estável, ele não tem obstáculos para gerar meios para andar em meio ao mundo convencional. Pelo contrário, ele desenvolve habilidades para andar no mundo convencional também, trazendo benefícios aos seres. Então ele trabalha nos vários mundos e não nos leva a uma separação entre a nossa dimensão mais profunda, aquilo que é o nosso caminho verdadeiro, né, daquilo que é o andar no mundo. O andar no mundo se torna o próprio caminho espiritual, não há diferença. Então a escola, enfim, eu nem sei se vai ganhar esse nome, mas de qualquer maneira ela vai ser uma escola. A gente precisa disso, de organizar na forma das séries e tudo, mas ela vai ser uma forma de interação com as comunidades. Nós temos também desafios assim, por exemplo, essa visão de escola, ela está adequada a uma paisagem onde pais, professores, todos que giram em volta da escola, eles têm uma mesma paisagem, pelo menos o mesmo ideal de paisagem. Quando nós não temos isso, aí nós temos um desafio adicional. Então, nesse momento, nós estamos refletindo sobre isso, como que nós vamos fazer para trabalhar com as pessoas que operam naturalmente com outras paisagens, e dentro dessas outras paisagens, eles
os próprios pais precisariam estar no processo. Se eles não estão no processo, pode gerar uma tensão das visões que os meninos e meninas vão gerando com relação aos próprios pais. Isso pode acontecer. Então nós estamos estudando essas questões, como que a gente vai fazer. Eu acho que nós vamos introduzir um nível de compromisso onde os pais também, se quiserem ter os filhos lá, eles vão ter que ter algum engajamento no processo, vão ter que ser alunos também de algum jeito. Então esses são desafios. Naturalmente, cada parte que a gente faz, a gente resolve alguma coisa, tem outros desafios. É isso. Então, com relação à comunidade do Jardim Castelo, que está bem ali próxima, em relação a essa comunidade do Jardim Castelo, nós estamos estudando como que nós vamos fazer essa comunidade, também operar dentro da escola, como que nós vamos ajudar isso, como é que nós vamos fazer essa interface. A nossa ideia, no momento, é ajudar todas as iniciativas deles, sonhos deles, né? Seguindo, acompanhando os sonhos, e não arrastá-los para dentro dos nossos sonhos. Mas nós temos nossos próprios sonhos também. Ou seja, nós temos uma comunidade, vivem pessoas, tem crianças, a gente vai fazer para essas crianças também que manifestam essa paisagem dos próprios pais. Mas a nossa ideia é ir ampliando essa mandala de tal modo que essas interfaces se expandam. Agora, isso traz essa questão muito importante, né, muito grave, que é a posição de pais e familiares das próprias crianças. A escola não é só para as crianças, né? Na verdade é algo mais amplo. Sem isso, eu acho que não funciona. E tem vários educadores que estão vindo. Nós temos também diferentes escolas que desenvolveram outras habilidades que estão nos dando apoio. E o processo todo está sendo conduzido por diferentes grupos. A gente tem apoio mesmo dentro das universidades e pessoas que têm formação completa, formal, assim, nessa área de educação. As pessoas estão se deslocando, estão indo morar lá, estão se preparando para fazer essa primeira experiência. É provável que saia também trabalhos tipo mestrado, doutoramento, a partir da própria experiência da escola. Isso vai ser feito. Então, as pessoas estão se preparando para estudar e examinar isso. Nós estamos nesse bom ponto. Então, vocês estão convidados, aqueles que quiserem. Também há um blog, no Caminho do Meio, que trata disso. Só o tema de educação e budismo. Um blog recente. Eu não sei nem como entrar no blog, porque aí me botaram para dentro do blog. Hoje eu entrei pela primeira vez. Fiquei um pouco lá olhando aqui. Não tem muito tempo para olhar essas coisas. De modo geral, eu vou falando com um ou com o outro, né? Mas vocês podem entrar para examinar. Vocês podem escrever para contato@caminhodomeio.org, que vai dar na Raquelzinha. E a Raquelzinha manda as instruções sobre como que faz para entrar no blog. Quem tiver interesse. Então, eu agradeço. Eu acredito que nós temos ainda algum tempo para alguma pergunta, não muito, mas temos algum tempo ainda para algumas perguntas que vocês queiram fazer. Me alonguei um pouco demais.